Olá, nós somos o grupo G12 do curso de pós-graduação em Software Architecture, turma 4 Soult da instituição FIAP. Neste momento, estaremos apresentando o nosso projeto para o Tech Challenge Fase 5. Para recapitular sobre o projeto Tech Lanches visa resolver os desafios enfrentados por uma lanchonete de bairro em expansão. A lanchonete enfrenta problemas internos relacionados ao controle de pedidos, atendimento ao cliente, comunicação com a cozinha e preparo dos alimentos. Nossa proposta é solucionar esse problema por meio da automação, desenvolvendo um sistema robusto, eficiente e escalável. Desta forma, a lanchonete poderá atender toda a demanda de pedidos de forma fácil e rápida. O projeto Tech Lanches chega em sua última fase de forma muito madura, pois passou por significativas mudanças ao longo desse percurso. Na primeira fase, implementamos a arquitetura hexagonal, DDD e Docker em um sistema monolítico. Na segunda fase, evoluímos para uma arquitetura limpa, utilizando não somente Docker, mas também Kubernetes, e implementamos um serviço de integração de pagamento com o Mercado Pago via webhook. Já na terceira fase, introduzimos pipelines de CI/CD com GitHub Actions, scripts de IAC com Terraform e migramos a nossa infraestrutura para o provedor cloud AWS. Na quarta fase, houve mais uma modificação em nossa arquitetura, no qual migramos para microserviços, melhoramos nossa aplicação com testes unitários e BDD, implementamos um banco de dados no NoSQL para o microserviço de pagamento e, por fim, adicionamos na pipeline de CI/CD o Sonar Cloud. Essas foram algumas das entregas feitas durante o projeto TechLanches. E para a quinta e última fase, vamos continuar evoluindo ainda mais esse projeto através das seguintes implementações. Padrão Saga, que tem como objetivo garantir a consistência e a integridade dos dados no sistema, ou seja, manter a atomicidade e a consistência em ambientes distribuídos e complexos do projeto TechLanches. O ASP tem como objetivo aumentar a segurança, identificar e mitigar vulnerabilidades de seguranças conhecidas e seguir as melhores práticas para proteger a aplicação TechLanches contra ataques cibernéticos. LGPD. O objetivo de implementar a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, no projeto TechLanches é garantir que o tratamento de dados seja realizado de forma transparente, segura e em conformidade com a legislação, protegendo a privacidade dos indivíduos e promovendo a responsabilidade da organização no uso desses dados. Em resumo, a proposta dessa fase é implementar uma função serverless que será responsável pela inativação dos dados do usuário, garantindo com que os direitos do usuário sejam cumpridos por meio da LGPD, gerar o relatório de vulnerabilidades encontrado com o Zap Scanning Reporting, exibindo o antes e depois das correções de vulnerabilidades implementadas, e, por fim, implementar o padrão Saga que mais se adequa à aplicação TechLanches, com a justificativa da saga escolhida. A seguir, iremos mostrar como foi implementado o OASP em nosso projeto TechLanches. Bom, agora vamos falar sobre os relatórios gerados pela ferramenta OASP-Zap, antes e depois das correções das vulnerabilidades. Executamos a ferramenta OASP-Zap nos seguintes fluxos: listar/exibir cardápio, realização de pedido, que é o checkout, geração do pagamento, confirmação do pagamento, que é o webhook. Aqui temos o relatório gerado antes das correções das vulnerabilidades. Como podemos ver, gerou dois tipos de risco, informativo e de baixo nível. Demos preferência para a correção de baixo nível. Este primeiro, ele diz que a nossa aplicação pode estar retornando dados sensíveis nas mensagens de erro. O segundo diz que a gente não está enviando o HSTS no cabeçalho, assim deixando a nossa aplicação vulnerável para ataques de downgrade e sequestro de cookies. O terceiro diz que não estamos enviando Content Type Options no cabeçalho, assim também deixando a nossa aplicação vulneráveis a ataque. Aqui embaixo tem uma descrição mais detalhada de cada alerta, onde também possuímos os endpoints em que os alertas
foram disparados. Já aqui, possuímos o relatório depois das correções das vulnerabilidades. Como podemos ver, não possuímos nenhum risco mais de baixo nível, somente os informativos. Então, sobre o relatório do ASP-ZAP, seria isso. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte da LGPD. Nessa fase, tivemos que criar um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, ou RIPD. Então, vou entrar em detalhes de alguns pontos desse relatório. Aqui está nosso relatório. O ponto 1 tem a identificação dos agentes de tratamento e do encarregado, sendo a lanchonete TecLanches como controlador, o grupo G12 como operadores, o encarregado, o e-mail do encarregado e telefone são dados que adicionamos da FIAP. 2. A necessidade de elaborar o relatório. A necessidade desse relatório é uma legislação que obriga as empresas a serem transparentes sobre a finalidade dos dados solicitados e a seguir regras rigorosas para a segurança e o compartilhamento dessas informações. No ponto 3, temos a descrição do tratamento, que é onde identificamos quais são os dados que estão sendo utilizados e o tratamento deles, para que fique explícito para o cliente qual é a finalidade desses dados, tendo o nome, CPF, e-mail, telefone e endereço do titular para inativação do usuário, e o nome, CPF e e-mail para cadastro e também a identificação no totem de autoatendimento. Na quarta parte, nas partes interessadas consultadas, temos a Secretaria Estadual de Segurança de Dados, onde podemos encontrar informações sobre como montar o relatório e mais alguns detalhes. Temos os encarregados dos dados, que também foram consultados. Especialistas de segurança da controladora, que somos nós mesmos. E o time de operação de negócio, que são quem realiza o treinamento e acompanhamento em questões de segurança. 5. A necessidade e proporcionalidade. Aqui a explicação da necessidade do tratamento dos dados como os nomes, CPF e e-mail, que são indispensáveis para quando o cliente o- escolhe por se identificar no totem e realizar o pedido, e também a informação sobre o direito dos clientes em ativarem seus dados e sobre o direito de esquecimento que é exigido pela legislação, que ao passar 5 anos, os dados devem serem apagados. E no ponto 6 temos a identificação e avaliação de riscos, sendo a probabilidade, o P, e o seu impacto, o I. Como exemplo, o acesso não autorizado, quando uma pessoa consegue acessar dados que não deveria, ou até mesmo um banco de dados ou algo do tipo, pode ser identificado como um risco. E aqui as medidas que fazemos para tratar os riscos, né? Como o do acesso não autorizado, controle do acesso lógico, monitoramento de ativo de ações suspeitas no ambiente de operação. E por final, a aprovação do lanchonete TecLanches. Bom, agora eu vou falar sobre a nossa arquitetura e as modificações que foram realizadas para a fase 5. Grande parte da arquitetura foi reaproveitada para essa fase, com poucas mudanças de acordo com as necessidades. Então, nós mantivemos duas API Gateways, onde a primeira é responsável pelas funções lambdas e a segunda é responsável por mapear os endpoints internos da aplicação, junto do VPC Link, para comunicação com os nossos load balancers, que gerenciam os microserviços que estão contidos na VPC padrão do AWS Academy. Cada microserviço possui seu próprio load balancer, que está em sua própria subnet pública. Também mantivemos os recursos da fase anterior para cada microserviço, então como banco de dados, AWS Secrets Manager, AWS EKS e EC2 para gerenciamento de Kubernetes e dos pods. Também foi reaproveitado o RabbitMQ, que já continha somente a fila pedido,
na fase anterior. Também foi reaproveitado o S3, IAM Role, CloudWatch e Cognito, além das funções lambdas de autenticação e cadastro. Então, essas foram os componentes reaproveitados na fase anterior. Lembrando que eles também foram mais detalhados no último vídeo. Então agora, de novidades para essa fase, temos uma nova função lambda, que é responsável pela inativação dos dados dos clientes para atuar em conformidade com a LGPD. Essa função, ela se comunica com os nossos microserviços de pedido e pagamento, onde ela redireciona as chamadas que ela recebe para cada serviço que possa inativar seus próprios dados, de maneira isolada, garantindo assim a anonimidade do cliente e seus dados. Ela também, por fim, se comunica com o Cognito para desativar aquele usuário no serviço. E por fim, a última alteração também que fizemos nessa fase foi a criação de duas novas filas no Rabbit para poder comunicar os microserviços através de mensageria, onde na fase anterior era feito por HTTP. Então, a primeira fila criada foi a de pedido criado e a outra foi status pedido. Com isso também, utilizamos o padrão de saga coreografada para fazer essa comunicação entre os serviços e garantir o fluxo compensatório em caso de erros. Mas isso será detalhado no próximo slide. Entrando agora em mais detalhes sobre o padrão saga, nós utilizamos então o padrão de saga coreografada pelos seguintes motivos: simplicidade e menor sobrecarga de gerenciamento. Então, como nós temos poucos serviços e somos uma equipe única, dando manutenção no código, gerenciando, a coreografia acaba se tornando mais simples para implementar e o gerenciamento. Descentralização e independência dos serviços. Cada serviço reage a eventos de forma autônoma, facilitando assim o seu desenvolvimento, implantação e escalabilidade independentes. Redução de acoplamento. A comunicação por eventos promove um baixo acoplamento entre serviços, permitindo modificações e evoluções sem impactos significativos em outros componentes. Escalabilidade e resiliência. Então, a ausência de um orquestrador central elimina alguns pontos de falha única e melhora também a capacidade de resposta sob alta carga. Por fim, ajuste de tamanho e complexidade do projeto. Então, para o nosso contexto, um número limitado de serviços, esse padrão de coreografado evita a sobrecarga de um orquestrador central, proporcionando assim uma solução proporcionalmente adequada. E agora, vou mostrar como ficou o fluxo usando Saga entre os nossos microserviços. Então, o início do fluxo se dá quando o usuário solicita a criação de um pedido no microserviços de pedido. O microserviço de pedido vai criar um registro no banco de dados do pedido. Após isso, ele vai postar na fila de pedido criado um evento com o status pedido criado. Essa fila estará sendo escutada pelo microserviço de pagamento. Então, ao cair uma mensagem lá, o microserviço irá consumir, vai registrar um novo pagamento para aquele pedido no banco de dados, com o status pagamento aguardando, até que um webhook chegue com o pagamento para aquele pedido. Com o resultado desse webhook, vamos atualizar o status no banco de dados para aquele pagamento, podendo ser um pagamento com sucesso, pagamento com falha ou recusado. Então, seguindo primeiro um fluxo de pagamento com sucesso, o microserviço de pagamento, então, após atualizar no banco de dados, vai enviar para a fila status pedido o status de pedido recebido. Com isso, o microserviço de pedido, que vai estar escutando aquela fila, vai consumir aquela mensagem, atualizar no banco de dados de pedido aquela mensagem para pedido recebido,
A partir daí, ele vai enviar um evento de status pedido recebido para a fila pedidos, onde o microserviço de produção vai estar escutando essa fila, esperando pedidos recebidos para começar a preparação. Depois que ele inicia a preparação, ele altera o status para pedido pronto. E após isso, envia novamente para aquela fila status pedido, com o status pedido pronto. Novamente, o microserviço de pedidos vai escutar daquela fila, vai consumir a mensagem agora com pedido pronto, atualizando novamente o status do pedido no banco de dados de pedidos para pedido pronto, finalizando assim o fluxo. Voltando agora no outro fluxo que pode acontecer, que seria o nosso fluxo compensatório em caso de falhas durante o pagamento ou um pagamento ter sido recusado. Então, seguiremos por aqui, onde ele vai alterar o status do pedido para pedido cancelado, enviando para a fila status pedido. O microserviço vai escutar aquela mensagem, fazendo assim o cancelamento do pedido, atualizando o status no banco de dados para pedido cancelado, finalizando assim o fluxo. Esse foi o nosso fluxo compensatório e o nosso fluxo total de comunicação entre os serviços de pagamento, pedido e produção. Por fim, um último detalhe também é, seria a maneira de como nós garantimos a atomicidade da aplicação. Ou seja, garantindo que a mensagem seja enviada e salva no banco de dados, ou nada disso aconteça. Para isso, no microserviço de pedidos, nós utilizamos um recurso do framework que estamos utilizando, que é o .NET, chamado Transaction Scope. Ele é compatível com bancos de dados relacionais, que é o caso desse microserviço de pedido, onde envolvemos aquele trecho do código em que nós salvamos no banco de dados e enviamos a mensagem para a fila, e caso alguma falha ocorra em um desses fluxos, ele vai cancelar tudo o que já aconteceu. E se tudo der certo, ele vai commitar e seguir o fluxo normal. Já no microserviço de pagamentos, como utilizamos um banco de dados não relacional, que é o DynamoDB, ele não possui integração com esse Transaction Scope. Então, para esse microserviço, nós utilizamos um outro pattern, que é o Outbox. Então, ele consiste na criação de uma outra tabela nesse microserviço, chamada Outbox mesmo. Então, sempre que chega aqui a mensagem, nós fazemos o registro na tabela de pagamentos e na tabela de Outbox ao mesmo tempo. Então, para esse caso, nós envolvemos ela na transação do banco de dados, onde ou ele escreve nas duas tabelas, ou não escreve em nenhuma. Se ele escrever nas duas tabelas, também teremos o registro, então, na tabela de Outbox, onde temos um worker que fica lendo de tempo em tempo essa tabela Outbox, pegando qual foi aquele pagamento feito, lê, processa e envia para a fila, garantindo assim que sempre que tiver um registro na tabela de pagamentos, também vai ter um registro do Outbox, que vai garantir o envio dessa mensagem para a fila. Então, dessa maneira, foi como lidamos para garantir a atomicidade da nossa aplicação. Bom, agora vamos estar mostrando a execução do projeto e as novas implementações que foram descritas anteriormente. Vou começar aqui realizando algumas requisições e dentro desse fluxo estarei apresentando o cadastro de um cliente, o checkout de um pedido, a obtenção de dados de um pedido realizado, simulando um webhook de pagamento para, enfim, prosseguir com a preparação do pedido e, por fim, a inativação de um pedido por meio de uma solicitação de usuário. Bom, para começar, eu vou estar gerando aqui um novo CPF
para estarmos criando um novo cliente. Então, estarei copiando esse código e realizando o cadastro do nosso endpoint de cadastro. Então, vou colocar aqui o nome como tech teste, enviar. E recebemos aqui o nosso token ID e o nosso access token, que eu estarei substituindo nas nossas variáveis de ambiente. Eu vou estar colando aqui rapidamente o nosso token ID. E agora estarei copiando e colando também o nosso access token para estarmos realizando as requisições para esse usuário. Então, após salvar, agora que nós temos o nosso novo usuário cadastrado, iremos realizar um checkout de pedido para esse usuário. Então, estarei aqui copiando novamente o CPF e cadastrando, realizando um novo checkout de pedido para este usuário. Então, aqui colocarei que estaremos comprando 5 itens para esse cliente. E envio a requisição. Pronto, o pedido número 3 foi gerado no valor de R$150 e o QR Code para pagamento. Então, nesse momento, estarei simulando aqui o webhook, mas antes do webhook, vamos apenas confirmar as informações desse pedido. Então, quando nós colocarmos aqui, na verdade, o pedido de ID número 3, que foi gerado, então colocamos aqui número 3 na rota, enviamos. Agora sim, nós temos aqui o nosso cliente cadastrado, do CPF de início 655, o pedido está criado e o pagamento dele já foi gerado. Então aqui agora estarei para o pedido de número 3, realizando um webhook de pagamento mocado, enviado. E depois nós recebemos um status code 200, ou seja, a nossa solicitação foi realizada com sucesso. Se voltarmos aqui para o nosso pedido e pegarmos novamente as informações, o pedido agora está em preparação. Lembrando que o processo de preparação no nosso projeto leva em torno de 20 segundos, que é o tempo de espera que nós definimos previamente. Então vamos aguardar aqui mais alguns segundos até que o pedido esteja pronto. Assim que o pedido estiver pronto, neste momento ele já está pronto, podemos ver aqui que, mesmo após as mudanças arquiteturais para o padrão Saga, o fluxo de criação de usuário e realização de pedido, preparação de pedido, continuam totalmente funcionais. Agora, ainda falando de usuário, vamos mostrar a parte de inativação. Então, dentro desse fluxo, caso um usuário, seguindo as leis e diretrizes da LGPD, queira inativar os seus cadastros dentro do sistema TechLanches, é possível abrir uma solicitação. Solicitação essa que vem pelo nosso endpoint de inativação dentro de um microserviço de autenticação. Então, estaremos aqui colocando o CPF dele. Estaremos também pegando o e-mail para estar fazendo esse cadastro. Colocando também o nome. Aqui estarei colocando TechTest. Um número de telefone qualquer e uma rua qualquer. E estaremos enviando aqui a solicitação. Prontinho. Então, recebemos aqui o retorno de status 200. O usuário foi inativado com sucesso e nós podemos também visualizar e garantir a autenticidade dessa inativação olhando aqui dentro do nosso navegador. Como mostrado na parte de arquitetura, nós armazenamos essas informações em um documento no DynamoDB, dentro de uma tabela. Então, se observarmos aqui dentro da tabela de usuário inativo e explorar os itens, vamos só recarregar aqui. Então, podemos ver que o nosso usuário de teste do CPF 655 está aqui agora com uma nova solicitação aberta. Por padrão, a nossa solicitação é automaticamente aprovada e já é enviado aí a requisição para inativar também dados de pagamento e de pedido. Então, se observarmos aqui também na tabela de pagamentos, onde armazenamos esses dados, podemos ver aqui que o nosso pagamento ali no valor de 150, se lembrarmos bem aqui, na parte de webhook, na parte do checkout, nosso pedido 3 aqui no valor de R$150. Então, se observarmos aqui o nosso pedido 3 no valor de 150, ele não está mais ativo. As informações permanecem na nossa base, como demonstrado no nosso relatório da LGPD. Os dados permanecem aqui, mas estão inativos para consulta. Então, por exemplo, se retornarmos aqui e tentarmos obter os dados desse mesmo pedido do ID 3, nós vamos enviar.
Agora o CPF desse usuário está mascarado, então esses dados não estão mais publicamente disponíveis e as informações de pagamento sumiram, obedecendo assim às diretrizes da LGPD dentro da nossa aplicação. Vale ressaltar também que dentro das nossas aplicações de pedido e de pagamento, para todas as requisições aqui, demonstrando primeiramente pedido, todas as requisições que ainda dependem de alguma comunicação entre APIs síncrona, nós utilizamos uma política de retentativa, utilizando a biblioteca Poly do .NET, e, demonstrando aqui rapidamente também, dentro de pedido, nós temos a parte do Transaction Scope, explicado no desenho de arquitetura, que basicamente garante um fluxo de trabalho único dentro de um escopo transacional. Então, sempre que estivermos, por exemplo, cadastrando um pedido e publicando a mensagem que esse pedido foi criado, tudo isso está dentro de um escopo transacional que será ou executado completamente ou não irá ser executado e retornado um erro para o usuário ou para o cliente dessa API. A mesma coisa para qualquer troca de status. Seguimos essa mesma implementação que o SQL Server e o Framework.NET dão suporte. Já para a parte de pagamentos, também temos a parte de comunicação entre APIs, mas aqui um pouco diferente, porque utilizamos Dynamo. E o Dynamo lida diferente com a parte transacional, então sempre que estivermos atualizando dados de pagamento, também inserimos uma mensagem na nossa tabela de Outbox e o nosso microserviço na verdade, de pagamento, com um serviço em background rodando, irá processar a tabela de Outbox e enviar as mensagens dentro do nosso fluxo do padrão Saga, baseado em eventos. Por último, mas não menos importante, eu vou estar demonstrando também a parte do nosso fluxo compensatório no caso de um pagamento recusado dentro do ecossistema TechLanches. Então, apenas uma rápida recapitulação, como já vimos aqui, no caso de um pagamento recusado ou falha na comunicação, estaremos iniciando esse fluxo compensatório para alterar o status do pedido para cancelado e, enfim, informar o cliente. Então, nesse caso, o pedido ele volta para a fila de status pedido, o pedido service consome e cancela o pedido, atualizando o status do mesmo. Então, para fazer isso, vamos criar um novo usuário, já que inativamos o anterior. Estarei copiando aqui esse CPF e vamos cadastrar um novo usuário aqui. Então, coloquei um novo CPF aqui com início 020. Vamos colocar aqui como teste 2 e tech teste número 2 e efetuar o cadastro dele. Uma vez que esse cadastro está efetuado, eu vou novamente aqui estar copiando a ID token para a nossa variável de ambiente aqui no Postman e vou estar copiando também o nosso access token para que nós possamos aí estar realizando o checkout de pedido de forma autenticada para esse usuário, tudo bem? Então, vamos novamente aqui copiar esse CPF e realizar um checkout novo para ele. Então, para o CPF 020, estaremos aqui pegando agora 10 produtos, né, desse produto 1 aqui que nós temos e realizar o checkout. Perfeito. É o pedido de número 6. Agora, consultando o pedido de número 6 aqui no nosso endpoint de pedidos, podemos ver aqui que nós, para o cliente CPF 020, temos um pedido criado no valor de R$300. E nesse momento estaremos fazendo aqui uma simulação de webhook para o nosso pedido de número 6, porém para a parte de ser recusado, simulando o fluxo compensatório. Então estarei vendo aqui a requisição desse webhook, retornou com sucesso. E se nesse momento observarmos agora o status desse pedido, ele será aí atualizado para pedido cancelado por pagamento recusado. Demorou um pouquinho porque eu acabei esquecendo de clicar no botão, mas agora funcionou. Então, nesse caso, o status desse pedido do nosso cliente novo 020 foi alterado para cancelado por pagamento recusado, o que comprova aí a execução do nosso fluxo compensatório. Por fim, basicamente é isso que nós tínhamos aqui para mostrar referente ao nosso projeto. E basicamente é isso. Por fim, agradecemos a sua atenção. Esperamos que tenha gostado da nossa apresentação.
Pedimos que você visite os nossos repositórios que estarão disponíveis em nosso perfil do GitHub. Deixe uma estrelinha ou compartilhe. E em caso de dúvidas ou sugestões de melhorias, deixe um comentário ou entre em contato conosco pelo LinkedIn. Que todos nós estaremos à disposição para tirar quaisquer dúvidas relacionadas ao projeto TechLunch. Muito obrigado.